a tua misericórdia se estenda sobre todas as famílias, papai. Começando pelas nossas próprias famílias. Começando pela família de cada um dos amados discípulos que fazem parte desse ministério. Nos posicionamos agora, Senhor, em nome de Jesus por eles. Sabendo, papai, que a tua vontade é que nenhum deles se perca, mas que todos eles venham te conhecer como o Senhor, o Salvador. Oh, aleluia. E como diz a tua palavra, Pai querido, Pai amado, que o Deus desse século, ele cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. E devido a esse fato, papai, nós nos posicionamos nesta brecha a favor deles, para que seja concedida a eles, papai, em o nome de Jesus, o conhecimento, a revelação de Cristo Jesus, do Evangelho que é segundo a sua graça, de modo que eles possam entender e convencidos pelo Espírito Santo, possam assim crer de todo o coração, confessando com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Sim, papai, de modo que todos eles possam ter essa luz em suas mentes e também em seus corações. Sim, assim como o Senhor Jesus, como uma luz brilhante, mais brilhante do que o sol, se revelou, Senhor, a Saulo de Tarso, dando a ele, Senhor, o conhecimento de que Cristo Jesus é o Senhor e que ele vive para todo sempre. Assim também, assim como houve essa manifestação da glória de Cristo sobre Saulo, que trouxe a ele, Senhor, não só a salvação, mas uma verdadeira transformação. Senhor, assim também, que a tua luz venha resplandecer na alma, na mente e no coração de cada um dos nossos familiares, tanto os de perto quanto os mais distantes. Sim, Pai. Sim, amado Senhor. Essa é a nossa oração nesta manhã. Que a luz resplandeça sobre eles, assim como tu resplandeceste a tua luz, Senhor, na vida de Saulo, que estava com a sua mente totalmente obscurecida pela religiosidade, pelo judaísmo, pelo farisaísmo, de modo que ele perseguia a igreja, maltratava cristãos, consentia na morte de alguns e até mesmo outros colocava na prisão, porque achava ele que fazendo assim estaria fazendo um serviço a Deus, agradando a Deus. Mas ele foi alcançado. Ele foi, Senhor, alcançado porque alguém intercedeu por ele. Alguém rogou a ti para que não lhe fosse imputado o pecado, Senhor, que ele estava cometendo, mesmo na ignorância. E as orações dos justos foram ouvidas, e o Senhor, com a sua graça imensurável, o seu amor, o seu grande amor, o alcançou. Mesmo que ele estivesse respirando ameaças e mortes contra os teus, o Senhor o alcançou. Com a sua misericórdia, o Senhor o alcançou. Com a sua bondade, o Senhor o resgatou. Com a sua graça, o Senhor o salvou, o libertou e o transformou num dos maiores apóstolos, servos daquela época. Da mesma forma, Senhor, nós rogamos a ti para que também, Senhor, nesses dias, possa ser alcançados todos aqueles que ainda estão com as suas mentes e corações obscurecidos, Senhor, pela ignorância, pela falta do conhecimento, pela religiosidade, pelo paganismo. Então, a nossa oração, Abba, é para que eles possam receber essa luz, de modo que essa luz também possa resplandecer sobre eles, de forma que possa trazer salvação, libertação, renovação, restauração, transformação, em o nome de Jesus. E aonde o pecado tenha abundado, que venha superabundar a tua graça. Aleluia, papai. Glória ao teu santo nome. Aleluia, Senhor. Bendito és, ó Pai querido. Glória ao teu santo nome. Por isso, Abba, aleluia, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, damos graças a ti, porque cremos nesta obra. Cremos que esta obra, aleluia, é o Senhor quem faz. Por isso nós, papai, decidimos, no nome de Jesus, descansar em ti, rendendo-lhe graças, louvores e adoração. Agradecendo, ó Pai querido, Pai amado, pela salvação da nossa família. Agradecendo a ti, ó Senhor, em nome de Jesus. Pois cremos que o Senhor nos ouve e o Senhor responde. Aleluia! Glória ao teu nome. Louvado seja o Senhor. E através, papai, da salvação da família, também a sociedade será salva da degradação. A sociedade será salva, papai,
Oh, aleluia. Porque famílias saudáveis, que vivem de acordo com o evangelho, muda a sociedade, transforma a sociedade. Aleluia. Fazendo com que a sociedade se torne uma sociedade, Senhor, uma sociedade, Senhor, que viva realmente, Senhor, de acordo com os padrões da moralidade, os padrões cristãos. Oh, aleluia. Glória ao teu santo nome. E assim, Senhor, o teu nome vai sendo glorificado e exaltado. E assim o evangelho vai se expandindo, alcançando milhares e milhares, para a glória do teu santo nome. Oh, Rabadabaxê Candeiramanamassai. Pois a tua palavra diz, Pai querido, que aonde há luz, não pode haver trevas. Porque as trevas é a ausência da luz. Assim como o frio é a ausência do calor. Assim também, Senhor, a morte é a ausência da vida. Aonde há morte é porque não há vida. Aonde há trevas é porque não há luz. E aonde há frio é porque não há calor. Da mesma forma, Senhor, aonde não há graça, o pecado abunda. Mas quando a graça chega, ela vem e superabunda. Oh, glória! Oh, Rabache Kamelobassai. Ela é superabundante. Rokabenovia Soranderamasai. Shikabadai. Oh, aleluia! Porque aonde a graça é manifestada, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Oh, Ribadache Kaneo Ramasei Kamenovasai. Por isso, ó querido e amado Pai Celestial, nós não cansamos, sim, de estar diante de Ti em oração e pedindo e suplicando a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que esta graça, esta imensurável graça, seja manifestada, seja, ó Senhor, revelada, conhecida em todos os lares. O Kamaná Xerei Kamenóvia, e Komaná Solante e Oranassívia, Xiande Kamenóvia Surande Kamenovasai. Que haja, Senhor, no nome bendito de Jesus. Oh, aleluia. Que haja, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, mais e mais revelação desta graça. E Kamenovia Surande Kamenovasai. Que haja, Senhor, um entendimento profundo da graça em nossos corações. Aleluia. E Kamenovia Surande Navassai. Porque é conhecendo a graça e recebendo dela, Senhor, aleluias, o entendimento é que nós vamos verdadeiramente viver, Senhor, uma vida abundante, como está escrito. Quando nós entendemos que a sua graça, ela é suficiente, ela supre todas as nossas necessidades. Por isso, vem, amado Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, trazer a nós, Senhor, cada vez mais a revelação do amor do Pai, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo e da tua comunhão, Senhor Espírito Santo, para que a gente possa compreender, Senhor, compreender e entender, Senhor, o quanto somos amados e assim nos encontrar nele, nos achar nele. Mekanteramasar adiotono shirikanteramasai. Ajo diambo dio solandiatio cambetinaiatia. Shirande caminova saba nebia. Que haja, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, uma manifestação do seu poder e da sua graça, no nome bendito de Jesus, em toda a sociedade, alcançando famílias inteiras para Cristo, papai. Que haja, Senhor, ousadia e intrepidez, para que possamos falar a respeito desta graça, de modo, Senhor, que nada e nem ninguém possa, ó Pai querido, Pai amado, impedir que o Senhor Jesus seja proclamado, exaltado sobre todas as nações da terra. Dai-nos, Senhor, a ousadia, a intrepidez para falar a respeito de Cristo e de tudo que Ele é e representa para nós, papai.
Aleluia. Os que cremos e esperamos nele. Shikabadabada yoroto yante kamana. E na manasora ante kamelova sai, banevia tu rosoloboshi ante namikova diante namasai. Shekadayoramasi ante inayoto radiante rikalamasai. Pois eu e minha casa serviremos, a ti serviremos, Senhor. Eu e minha casa serviremos a ti. Nyokobachi kamana yotonomasi. É assim que nós devemos estar sempre fazendo a confissão da nossa esperança. Porque fiel é aquele que fez a promessa. Então, diante disso, devemos reter firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar. Reter firme a confissão da nossa esperança, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Oh, aleluia. Oh, glória. Então, retenha firme a confissão daquilo que você espera. Mantenha na tua boca, declarando com fé aquilo que no teu coração você crê. Porque com o coração se crê e com a boca se faz confissão daquilo que verdadeiramente, aleluias, foi nos dado por meio da justiça de Cristo Jesus. Oh, rabache kamanabanabasu. Com ousadia e com intrepidez devemos fazer a confissão daquilo que a gente espera no Senhor. Rote kabadaba surante kamelobasai. Abadaba surante kamelobasai. Sim, nós declaramos, Senhor, com a boca, em o nome do Senhor Jesus, que toda a nossa casa, toda a nossa família pertence a ti, Senhor. E que nenhum deles se perderá, mas sim todos, absolutamente todos, serão salvos. E assim é a nossa fé e o nosso decreto. Declaramos sim que serviremos ao Senhor. E toda a nossa casa também te servirá, ó Pai querido, Pai amado. Porque nós cremos no poder da palavra falada. O poder que há por trás da palavra falada mediante um coração que crê. Por isso, no nome bendito de Jesus, nós declaramos em fé que toda a nossa casa a ti pertence. Todos os nossos familiares, filhos, pais, cônjuges, todos a ti pertencem. E todos são uma bênção. Nós, papai, declaramos, chamando a existência em o nome do Senhor Jesus. Nós chamamos a existência as coisas que não são como se já fossem. O ribanche kaminovia. Narabasi benebia, turoto, chikibirima, narasoro, shikabadabasu. Chamamos a existência a salvação completa, a libertação completa, a prosperidade. Oh, glória! Nós chamamos a existência, a saúde, que venha em o nome de Jesus e se manifeste em o nome de Jesus. A vida abundante que o Senhor Jesus trouxe através da sua obra perfeita, consumada lá na cruz. Que venha à existência tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou por nós e para nós, para a glória do Pai Celestial. Assim como disse o Senhor, haja luz e houve luz. Assim também, da mesma forma, porque nós somos a imagem e a semelhança de ti, papai. Carregamos em nós a mesma natureza, porque fomos gerados em ti. Oh, Ramasi Kandenai. Carregamos dentro de nós a mesma natureza. E Komanama Subiandenai. Shirande Koramatsuratu Vachikamanai. Por isso está escrito na tua palavra: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Oh, Rekamanai. Por isso que na tua palavra também está escrito, Abba, que o Senhor preside na congregação dos poderosos. Oh, Rabatibi Andenai. Shikandenovia. Aleluia! O Senhor habita, o Senhor preside na congregação dos poderosos. E assim, a tua palavra, Senhor, aleluia, que é a verdade, declara quem nós somos verdadeiramente em Cristo Jesus. Filhos do Altíssimo. Aleluias. Poderosos. Shikabadai, porque aquele que habita em nós é o Todo-Poderoso. Portanto, sendo nós a tua imagem, tua semelhança, e sabendo, papai, que nós temos a natureza, a mesma natureza do Senhor, porque fomos gerados em ti, então também podemos crer
que nós, em Ti, Senhor, podemos todas as coisas. E que as nossas palavras têm, sim, poder para mudar situações, circunstâncias que nos é contrária. Então, em nome de Jesus, eu tomo posição como filho de Deus, nascido de Deus, gerado nele. Eu tomo posição como aquele que está em Cristo Jesus, assentado com ele nos lugares mais altos, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Eu tomo posição no nome bendito de Jesus. E declaro pela minha fé, em o nome do Senhor Jesus, que eu sou, aleluias, vitorioso, próspero, abençoado, no nome bendito de Jesus. Declaro saúde para o meu corpo, vitalidade para a minha alma, no nome de Jesus. E assim também, eu chamo a existência para toda a minha casa, para toda a minha família, a vida abundante, a prosperidade, a cura, a transformação, a libertação, em o nome do Senhor Jesus. Declaro vida para a minha família. Assim também, cada um de vocês devem fazer o mesmo. Porque cada um de vocês, cada um de nós somos, em Cristo Jesus, a feitura dele. Embaixadores do reino. Fomos chamados para viver não uma vida medíocre, mas uma vida abundante em Cristo Jesus. Mas para que possamos viver essa vida abundante, nós precisamos tomar posição. Precisamos assumir a nossa real, verdadeira e autêntica posição em Cristo Jesus. Fomos chamados para viver em vitória diante de toda e qualquer situação ou circunstância. No Cheikamanai. Porque na palavra do Senhor assim está escrito, que em absolutamente todas essas coisas, somos, não seremos, mas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que se entregou por nós. Então, diante desta palavra, diante desta verdade, no nome de Jesus devemos ver da maneira como Deus nos vê em Cristo Jesus. Assim como Ele nos vê, assim também devemos. Porque o Senhor nos vê, aleluias, não como fracassados, derrotados. Não, Ele nos vê vitoriosos, abençoados, aleluia, glória, prósperos. Como diz a palavra do Senhor, amados, faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como bem vai a tua alma. A vontade do Senhor é que a gente ande. A vontade do Senhor é que a gente ande com a cabeça erguida. Porque Ele não nos fez para viver. Ele não nos fez, nós não nascemos dele para vivermos de modo medíocre. Mas Ele nos colocou por cabeça, como está escrito, oh glória! Ele nos pôs por cabeça e não por cauda, para que possamos estar por cima e não por baixo. Jesus Cristo venceu, e Ele subiu acima de todos os céus, e assentou-se à direita da majestade. E Ele conquistou essa posição. Não foi por causa dele, mas Ele conquistou essa posição por nós, para que nós, assim como Ele, estivéssemos também nessa mesma posição. Aleluia! E é assim que Ele nos vê. É assim que o Pai nos vê. Ele nos vê junto com Cristo, assentados com Cristo, em lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. No tekamenova surante kamanai. E assim que nós devemos viver, Shikabadai, não como mendigos espirituais, não para mendigar aquilo que na verdade já é nosso,
que nos pertence em Cristo Jesus. Hoje, para a honra e para a glória do Senhor, hoje, para a honra e para a glória de Deus Pai, nós vivemos não mais uma vida como aquela que já passou, que já ficou para trás. Não vivemos mais aquela vida onde nós éramos, como diz a palavra, escravos. Escravos do pecado, do diabo. Mas agora, em Cristo Jesus, nós fomos constituídos para Deus, o Pai, reis e sacerdotes. Oh, glória! E é assim que nós devemos crer, e é assim que nós devemos considerar. Nós somos reis nesta terra, constituídos para Deus, reis, para que a gente reine. E narabasurrote kamanio. Chorande komanai, narabasurroto komashiri anderaki menomasai, la rorodo botire bicandera manamasovia. E kamedo basurrante kamanevia. Shirande kamedo basai, valebe de orto no koloboshiri andere kamanai. Está escrito que a palavra do rei tem poder. Shirora manturroto mashi. E que me dou basura bati andere namasai. Então, assim, considerando a palavra que declara que nós somos chamados para reinar, porque fomos constituídos para Deus o Pai, reis. Então, nós devemos tomar agora essa posição e com autoridade no nome de Jesus, abrir a boca com fé, com ousadia, com intrepidez e começar a declarar aquilo que, em o nome do Senhor Jesus, nós queremos que seja. Porque ainda que possamos estar vivendo nesse tempo presente, em relação à nossa casa, à nossa família, essa não é a realidade que nós devemos estar conformados. Nós não podemos conformar com uma aparência, mas devemos nos conformar com aquilo que é a realidade. Então, em nome do Senhor Jesus, nós devemos abrir a nossa boca para trazer à existência aquilo que é a realidade diante daquilo que é a aparência. Porque ao olhar para a aparência, nós não podemos achar que aquilo que é aparente é o que é, mas aquilo que a tua palavra diz, sim, isso é que é verdadeiramente a realidade. Porque a realidade, como está escrito, a realidade, porém, é Cristo. A realidade está em Cristo. Então, de posse daquilo que é a realidade, nós abrimos a nossa boca para confessar aquilo que é a realidade, e não aquilo que é aparente. É assim que os milagres acontecem. Os milagres, eles vão acontecendo à medida que a gente vai enxergando, a gente vai vendo e contemplando, não pelos olhos da carne, mas pelos olhos da fé. Porque os olhos da fé é capaz de ver, antes dos olhos físicos. Mas muitas vezes nós deixamos que as circunstâncias da vida seguem os nossos olhos, os olhos da fé. De maneira que a gente deixa de ver da maneira como se deveria ver. E o segredo para que a gente possa crer no milagre é olhar com os olhos, não os olhos da carne, não os olhos que contemplam a aparência, mas olhar com os olhos da fé. Por isso que o Senhor Jesus, em todos os funerais, aleluias, não houve um morto sequer que não houvesse ressuscitado. Porque Jesus nunca olhava da maneira como os homens viam. Por isso, quando Jesus chegou na casa de Jairo, e todos estavam ali chorando e lamentando a morte da filha de Jairo, Jesus, ele diz uma palavra que alguns até mesmo zombaram dele, quando disseram assim, quando Jesus disse assim, essa menina não está morta, ela está dormindo. E muitos zombaram dele, riram dele, porque acharam que ele estava louco. Porque todos ali estavam atentando para a aparência, todos estavam ali considerando que aquela menina verdadeiramente estava morta. Mas para Jesus não estava. Jesus não havia morta.
Jesus via aquela menina como alguém que estava apenas dormindo. Isso abriu porta para que o milagre acontecesse. Oh, Shikabadai Nayor Abasi. Norobachei Kaminovia. Abriu uma porta para que o poder de Deus operasse na vida daquela menina. Shiro Rabatuyoto Kaminovasai. Porque a forma como Jesus a via, oh, Shikabadai, Shirei Kaminovia, a forma como Jesus a via que fez a diferença. É assim que o Senhor diz. A forma como vocês veem é que vai fazer a diferença na vida de vocês. Não atentem para as aparências, Shikabadai Manévia, mas atente para a realidade que se encontra em Cristo Jesus. Ele é a vossa realidade. Então comece a atentar não para aquilo que vem os vossos olhos, mas aquilo que a palavra do Senhor declara e como a pela obra de Cristo Jesus que foi perfeita e consumada lá na cruz. Oh, glória a Deus. Porque a maneira como a gente vê e aquilo que a gente fala vai sim abrir portas para manifestações da graça e do poder de Deus. O Rabachei Kaminovasai. É assim que nós devemos desenvolver a nossa fé. Porque a fé está estreitamente relacionada com aquilo que a gente vê. Quando o Senhor Jesus ia despedir a multidão, ele ficou com compaixão, porque já havia 3 dias que estava ali com ele, e já não havia mais o que comer. Então Jesus diz para os seus discípulos, eu tenho compaixão dessa grande multidão, e não quero despedi-la, sem que eles venham comer alguma coisa, para que eles não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos, eles olhavam da maneira natural, atentavam para aquilo que estava diante dos olhos, para a aparência, e então eles disseram, Senhor, mas onde vamos arrumar pão para toda essa multidão? E aí Jesus pergunta, o que vocês têm aí? E um deles responde, Senhor, há um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E aí então Jesus, que já não olhava e nem atentava para a aparência, mas ele já via aquela multidão sendo saciada. Ele pediu para que trouxesse então aquilo que parecia ser tão pouco. E ele começa a dar graças. Ele eleva os olhos aos céus e agradece ao Pai por aquele pouco, que parecia não ser nada comparado à multidão de pessoas que haviam ali. Oh, de Kaminovasai. E rendendo graças ao Pai, ele entrega para os discípulos, e os discípulos, as pessoas, e então um milagre começa a acontecer. Onde a multidão é alimentada e ainda sobra 12 cestos. Aqui nós aprendemos uma grande lição. Que mesmo na necessidade nós devemos ver abundância. E começar a agradecer a Deus. Porque quando a gente atenta para a aparência, isso faz com que a gente murmure, reclame. Mas se a gente olhar para a grandeza do nosso Abba e entender que Ele é o dono do ouro e da prata e que nele nós não temos falta de coisa alguma, então mesmo que tenhamos pouco, será motivo suficiente para a gente agradecer, porque a gente considera que um pouco com gratidão, aleluias, se torna algo que venha produzir em abundância. Porque mesmo no pouco, aleluias, o Senhor faz com que se torne algo abundante. Oh, Tekamanamasi Anderai. Glória a Jesus. Hoje o Senhor nos ensina uma chave espiritual muito poderosa. Ele quer que a gente use, considerando não aquilo que está diante dos nossos olhos, mas considerando aquilo que é a realidade, e a realidade é Cristo. Então comece a olhar para a sua família com outros olhos. Comece a olhar para si mesmo com outros olhos. Comece a olhar para a sociedade com outros olhos. Comece a olhar para a igreja com outros olhos. Veja como o Senhor vê. E aí você verá que aonde não havia possibilidade, você verá possibilidade. Aonde você não via abundância, você começará a ver essa abundância. E quando você vê, então a sua fé, ela se torna uma fé que produz resultados. Porque a fé é o firme, é a substância.
Shikabenovasai. A fé é a substância das coisas que não se veem. A prova daquilo que você não vê. Shikabenovia Soriandenai. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Shiro do Kaminai. É assim que nós vamos, Kabadai, alcançando até mesmo aquilo que parece ser impossível. Primeiro, Komaná Soro Rabiantenai Otou. Nós precisamos contemplar. O Shekamenovasai. Contemple. Shioravasu ante Kamenovasai. Com os olhos Shidaio, com os olhos da fé, comece a contemplar, mesmo que aparentemente, o Rabasubi ante Kamenovia. Mesmo que na aparência não seja aquilo que a gente deseja, mas nós devemos contemplar aquilo, o Shikabadai Banévia, que em Cristo Jesus já nos pertence por direito. Rabachei Kamenovasavarianterama. Radayo. E assim, Ekabenovasu, que a nossa família, toda ela, estará, Ekamenovia, servindo ao Senhor. Pela contemplação. Nós já devemos contemplar, já devemos olhar para a nossa família da maneira como o Senhor a vê. E assim nós vamos dando graças e transbordando em gratidão. O Rabachei Kamenovasai. E quando nós contemplamos com os olhos da fé, aquilo que ainda os nossos olhos físicos ainda não viu, o nosso coração passa a crer da maneira certa. Aleluia. O Shikamanabasuri Andenai. Foi assim que Abraão foi justificado. Rode Kabelovasu Radiatani Opanina Shirikandenai. No decambelot Sododian Perikamelovasai. Abraão alcançou a justiça quando ele passou a ver não mais segundo a aparência, mas segundo a fé. Foi assim que ele alcançou a justiça. Quando ele creu, mesmo não tendo mais esperança, creu contra a esperança que seria pai de multidões. O Rabachei Kamenovasai. Quando ele creu com o coração e já não atentou mais para o ventre amortecido de Sara e nem para o seu próprio corpo já amortecido, quando ele não mais atentou para isso, é que ele alcançou a justiça. No Kebeneverato Yordamanasai. Sherei Kamenovasai. É assim que a justiça é alcançada. É por meio daquilo que se crê com o coração. É por meio da fé, como está escrito. Nós somos justificados por meio da fé. A justiça, ela é alcançada através da fé. No Kebened Yatorobashiandenai. Abraão a alcançou, porque ele creu. E quando Abraão creu de todo o seu coração, já não atentando mais para a aparência física, para aquilo que parecia ser o impossível, ele alcançou a justiça e uma vez justificado por meio da sua fé, ele abriu a porta para o milagre. Ele abriu a porta para o impossível. Quando Abraão verdadeiramente creu, não atentando mais para o que estava diante dos seus olhos. É assim que se manifesta o milagre, o impossível, quando não estamos mais atentando para a aparência, mas para aquilo, aquilo que aparentemente não tem mais jeito, mas você olha já não mais contemplando dessa forma. Esta é a chave. Esta é a chave para os milagres. Esta é a chave para o impossível. Começa pela visão. A visão afeta o coração, a maneira como o coração crê. Porque da maneira como você vê, é da mesma maneira que o seu coração vai crer. Por isso, é por isso que a palavra de Deus diz que nós não devemos atentar para as coisas que se veem. Ou seja, a palavra está dizendo que nós não devemos levar em consideração, não devemos considerar aquilo que está diante dos nossos olhos como se aquilo fosse uma realidade, como se fosse uma verdade absoluta. Ikobadai, Banévia. A palavra diz, não atentando para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem, elas são temporais, elas podem passar. Mas as que se não veem, elas duram para sempre. A visão produz no seu coração uma fé inabalável. Por isso que vocês devem
Rokabelobasi andere kemelobasai banebia turrosolabatibi andere kemilamasai banebia turroshikamanai. Nekobati, exercitar. Vocês devem exercitar. Ikobatibi kandurabasu, a fé de vocês. Rodou, naquilo que é impossível. Naquilo que aos olhos naturais parece não ter mais solução. Mas aí vocês começam a exercitar a fé de vocês, já contemplando aquilo que os olhos não veem. E declarando com a boca, Rukabadá, Sorô, Rabashi, Norobosúbia, Shidou Kaminovia. Porque assim vocês trazem a existência. Vocês trazem a existência. Shikabadai, Noroba, Shianderokamanai. Aquilo que não é. Ikabadai, Amashorobosúbia. Ekabadai. Vocês começam a trazer existência aquilo que não é como se já fosse. Ikobadai, Norobosuro, Shikabadai. E isso se torna Ekabenoba, Surote, Kabinobasai, Banébia, Trossalan, Kabinobasai, Shirandenai. Isso se torna para vocês algo. Ekabenoba, Síbia, No, Kabinobasai. Isso se torna algo tão. Se torna algo tão verídico que o coração de vocês não mais vai duvidar. E aí a boca vai concordar com o coração. E vai começar a dizer aquilo que o coração verdadeiramente crê. E quando vocês começam a confessar aquilo que o coração crê, então, Shikabadai, Banebia, Surotoa, Nikobadianto, Rabasibiantoro, Shinama, Serandenai. Então vocês terão exatamente aquilo que creram com o coração e com a boca confessaram. Sustentando a palavra. Ekomanati oro raikebine masai. Abanati oro loriande kemino masai. Noteranderai oroto kobashi anderai. Sustenta a palavra. Jekabadabasúbia. É preciso sustentar a palavra. O que sair da boca de vocês deve ser sustentado. Noroboshiandenamashiandekomanai. Sustenta a palavra. Jekabenobasai, que sai da vossa boca. Daquilo que vocês confessam com a boca e crê com o coração, sustenta, 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 mantém. Retenha firme essa confissão. Norobashiriantekamanai. Norobachekamanai banebiorossolamikamilobasai. Anote kamanamasibi anderamasai. E assim, a visão de vocês vai se tornando cada vez mais recabadabasúbia, norobosúbia. A visão de vocês vai se tornando cada vez mais parecida. O kabadabasu rokobashibi antenamai, norobasíbia. O shikamanai. A visão de vocês vai se tornando cada vez mais parecida com a visão do Senhor. Noroboshi, veja como o Senhor vê. E kamanai, ele não vê vocês de outra forma, senão de acordo com aquilo que está escrito na palavra. O Senhor não vê diferente. Ele não vê de forma diferente. Porque a palavra dele é absoluta. O Rabashi é uma verdade absoluta. Inquestionável. Rokabenébia. Então o Senhor não vê. Ele não vê. Shikabadá, Norobosúbia, Shekamenóvia. Ele não vê diferente da palavra dele. Assim como a palavra dele declara, é assim que ele vê. E é assim que ele considera. No Kabenovasai. Shei Orabai. Nayote Kamenóvia. E assim nós devemos entrar em perfeita concordância. Devemos concordar com o Senhor. Shikobadai, Anderobasai. Declarando com a nossa boca e crendo com o nosso coração que somos aquilo que somos de acordo com o que a palavra declara. O que a palavra diz. E comande odor yante na kebelobasai, badevi adorotododo soroche kebihamanai. Narol dorochi kemebatu yorosolabati biandere kemiramasai. E assim, kebenevia surandenai, que nós prevaleceremos. Noroboshi biante kamelova suroshi kabadai. Então comece a olhar e a contemplar aquilo que está escrito na palavra como a tua herança, o teu galardão. Olhe para a tua família e veja como a palavra diz que ela é. Pois os teus filhos são como plantas de oliveira, são ungidos do Senhor, são a herança do Senhor, é o galardão, é o teu galardão. Nikobachei, Nayor Rabasíbia. Comece a olhar para o teu esposo, para a tua esposa, como o Senhor vê, e comece a contemplar o Rabashibi Anderai, Nayoto Komanai, aquele homem ou aquela mulher, Shikabadai, cheios de frutos de justiça, transformado. E Kamenobasu Rabashebi Anderai. E assim vai no Kobashi contemplando. E o coração ele vai começar a crer da maneira como você está vendo no seu espírito. Porque o coração é influenciado por aquilo que vê. Nekobadjeri Kamilo Vasai, Shirande Komanai, Mananche Barada, Orioto Komanamasugi Antekamanai. Por isso o coração deve se alimentar. O coração deve ser alimentado
com a palavra da verdade. E para que ele seja fortalecido, com a palavra da verdade. À medida que vocês vão confessando a palavra da verdade, então tudo aquilo que não é a verdade começa a perder. Começa a perder o domínio sobre vocês, sobre a mente de vocês, sobre os sentimentos de vocês. É assim que vocês vão construindo uma fé forte, sólida, firme no Senhor. Por meio, de um coração, por meio de um coração, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Um coração que não atenta mais para as coisas que se veem, não atenta mais para as aparências, mas agora está atentando para a grandeza do poder de Deus. E é assim que o poder de Deus se manifesta. É assim que os milagres acontecem. É preciso é preciso ver antes de crer. Não com os olhos da carne, mas com os olhos da fé. É preciso ver com os olhos da fé para que você possa crer. Não como Tomé. Tomé, ele queria ver primeiro com os olhos da carne, para depois crer. Mas Jesus disse, não. Primeiro tem que se ver, primeiro é preciso ver com os olhos da fé, para depois, sim, crer. Porque ninguém consegue crer, de fato, de verdade, se já não estiver contemplando. Foi assim que Abraão foi ensinado pelo Senhor. O Senhor ensinou essa chave espiritual poderosa, para que Abraão pudesse ter a fé que o fizesse verdadeiramente crer naquilo que Deus havia prometido. Abraão precisou ser ensinado e o pai ensinou ele. O pai ensinou que em primeiro lugar vem a visão, mas não a visão daquilo que se vê com os olhos físicos, mas daquilo que você vê com o coração. Quando Deus chamou Abraão para fora e disse a Abraão, olha para as estrelas do céu e vê se as pode contar. E Abraão disse, não, Senhor, não dá para contar, de tão numerosas que são. E aí disse o Senhor, assim será a tua descendência. Como também o Senhor falou para Abraão, olha para as areias, olha para os grãos de areia, vê se você pode contar, assim será a tua descendência, tão numerosa como os grãos de areia do mar, da areia do mar. O Senhor estava mostrando para Abraão um segredo, uma chave espiritual muito, muito poderosa. Ou seja, Deus estava falando, Abraão, já comece a se ver da maneira como eu vejo você. Quando eu te disse que você é pai de multidões, é porque eu já o vejo assim. Eu já vejo a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Assim também você deve se ver como eu te vejo. Então Abraão, a partir dali, começa a desenvolver a sua fé e ela começa a se fortalecer quando ele olhava para as estrelas e não via mais estrelas. Mas como se cada uma daquelas estrelas, aleluias, fosse a sua descendência. Abraão, ele não via estrelas, ele via rostos, ou glória. Ele via pessoas, ele via filhos, ele via a sua descendência. E assim, a partir dali, toda noite, quando Abraão ele olhava para o céu e contemplava a imensidão de estrelas, ele começava a dar graças e glórias a Deus. E começava a sonhar e a glorificar ao Pai. E então começou a mudar algo dentro do coração de Abraão. Aquilo que antes era titubeante, aquilo que antes ele duvidava, ele passou agora a ter uma convicção. Oh, glória! Ele passou a ficar tão convicto daquilo que Deus havia prometido, que ele parou de contemplar as impossibilidades. Ele já não olhava e não atentava mais para o ventre amortecido de Sara, e nem para o seu corpo já amortecido. Ele já não estava mais contemplando aquilo que era natural, porque Deus o havia ensinado a olhar para aquilo que é sobrenatural. E assim Abraão foi declarando, aleluia, aquilo que Deus já o havia declarado. Abraão passou a concordar com Deus e a confessar que ele era aquilo que Deus havia dito que ele era. E quando Abraão alinhou o coração dele com a visão que Deus havia dado para ele, então ele alcançou a justiça.
E uma vez alcançado a justiça, aí Deus chega para Abraão e diz: agora o teu nome não mais será Abrão. Agora o teu nome será Abraão, porque você creu, porque você alinhou o seu coração. Aleluia. E comanai, com aquilo, com a minha promessa. E uma vez o coração estando alinhado com a promessa, tudo o que era aparente já não é mais relevante. E a partir daí, então, Sara fica grávida aos 90 anos de idade, dando à luz a um filho, quando Abraão já estava com 100 anos. E assim se cumpriu a promessa que até os dias de hoje, oh aleluias, oh glória, até os dias de hoje, no diante de cara do Yotonomasúbia. Então agora o que nós devemos fazer? Nós devemos começar a olhar da maneira correta, ter a visão certa. Ekobati anderobasai. Não podemos mais ficar olhando de forma aparente, atentando para a aparência, considerando como se fosse a realidade. Não é. Aquilo que se vê com os olhos da carne não é a realidade. Não é. Ekobadio diantorobasúbia. Quando você olha e vê falta de alguma coisa, isso não é a verdade, isso não é a realidade. Shekabenovia sorandenamasai. Não é. Rocabenovia, a realidade se encontra em Cristo, e em Cristo Jesus nós temos abundância, Necobachebanai, porque está escrito na palavra, que ele veio para nos dar vida e uma vida abundante. Então, não devemos levar em consideração aquilo que aparentemente parece ser uma falta, mas devemos olhar com os olhos da fé e declarar: eu não tenho falta de coisa alguma, mas há abundância de bens na minha casa. Orabachorotocominamasai. No rabashebia, tutoro chekevi ramanai. E assim devemos, em o nome do Senhor Jesus, considerar. E é assim que nós devemos considerar a palavra do Senhor. E quando a gente considera a palavra do Senhor, no tekamanai, e a gente alinha o coração, ekabadai, manesorou, ikabenov, yasuandenai. E quando a gente alinha o nosso coração e passamos a ter a visão correta, aleluia, então tudo aquilo que é impossível torna-se possível. Tudo aquilo que era inalcançável se torna possível de se alcançar. Oh, glória! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E quando o nosso coração está alinhado com a visão espiritual, a visão de Cristo, a visão da nossa identidade em Cristo, os nossos corações já não mais duvidará. Não haverá mais dúvida alguma, mas uma plena convicção. E Kaminovasai. E aí então estaremos plenamente convencidos, já não mais duvidando de nada, de coisa alguma. O nosso coração estará firme, e isso resultará em uma vida abundante de louvor e de ações de graças. Nós olharemos para aquilo que parece ser falta, e vamos começar a dar louvores e gratidões a Deus, porque nós não vamos mais ver a falta, mas na falta nós veremos a abundância. Por isso que Jesus alimentou a multidão. Quando não havia alimento suficiente, ele já via a suficiência, mesmo naquilo que aparentemente parecia ser tão pouco. Na morte ele via vida, por isso ele declarava: não está morto, apenas dorme. Oh, glória! Shekaminovasai. Nayatorotorotirikebirimanamassai. Os nossos corações transbordará de gratidão à medida que a gente vai contemplando. Oh, aleluia! A gente vai contemplando aquilo que é verdadeiramente segundo o que diz a palavra. Os nossos corações vai se alegrando no Senhor. E vai transbordando de gratidão. E não haverá mais motivo, razão, para que a gente fique reclamando, murmurando. Porque nós não estamos vendo mais segundo aquilo que está diante dos nossos olhos. Não é para isso mais que a gente atenta. Isso não tem mais relevância alguma, não tem mais importância, não tem mais nenhum valor. O nosso valor está em Cristo, naquilo que Ele fez por nós, conquistou por nós, na nossa herança. Nós nos regozijamos e nos alegramos na nossa herança. Oh, Shekabadai. Aleluia. Santo é, Senhor. Bendito é, Senhor. Engrandecido, exaltado é, Senhor. Maravilhoso é, Senhor. Bendito és tu, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E à medida que a gente vai contemplando aquilo que não se vê, o nosso coração vai crendo de uma tal forma que nada nem ninguém poderá nos fazer enxergar de outra forma. Você já vai ver toda a sua família salva e você não vai mais se preocupar. Você vai olhar para os teus filhos e vai vê-los da maneira como Deus está vendo eles, e você vai se alegrar e vai se regozijar no Senhor e vai louvar a Deus.
ainda que aparentemente eles ainda não estejam nos caminhos do Senhor. Mas você não vai mais considerar isso. Mas você vai abundar em ações de graças, dizendo, Senhor, muito obrigado. Os meus filhos são uma bênção, os meus filhos são servos do Senhor. E à medida que o tempo vai passando, oh, aleluia, você verá, oh, glória, se cumprindo diante dos teus olhos aquilo que você já viu com o seu coração, aleluias, e constantemente agradecia a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Por isso, meus amados, que eu creio que esse ministério, ele vai alcançar nações, ele vai crescer muito, porque eu não mais atento para a aparência. Para mim não importa se somos 10, 12, 15, isso para mim não tem mais relevância alguma. Não tem. O que eu creio no que Deus prometeu. Porque eu olho para esse ministério como... Olha como eu vejo esse ministério, meus amados. Eu olho para esse ministério e eu vejo ele como uma semente. Uma semente que foi plantada. Aleluia. E que nós temos regados, por meio de lágrimas, por meio de orações. Todos os dias nós fazemos a nossa parte. Nós fazemos a nossa parte, que é estar regando. Agora, a parte de dar o crescimento não cabe a nós. Não pertence a nós esse poder, mas pertence somente a Deus. Portanto, cabe a nós, meus amados, cumprir a nossa parte. Oh, aleluia. E à medida que nós vamos regando, o crescimento virá da parte do Senhor. Oh, glória. E na verdade, o Senhor já está, aleluias, fazendo crescer esse ministério. Só que aqueles que atentam para a aparência querem ver números e acham que a equação é relacionada àquilo que muitos acreditam, é ver crescer em números. Mas a equação de Deus não é diferente. Porque o crescimento verdadeiro e real é aquele que ocorre primeiro por dentro. Jesus, ele dedicou alguns anos levando os seus discípulos a crescerem e amadurecerem por dentro. Primeiro, Jesus trabalhou por dentro. Ele não estava preocupado com multidões. Tanto é que depois, as mesmas multidões que antes o seguiam por causa do que ele fazia, por causa dos milagres, aquela mesma multidão estava ali crucificando. Mas Jesus não dava nenhuma atenção para isso. Jesus não dava atenção para a questão numérica. Mas Jesus dava valor àquilo, aleluias, que a palavra dizia. Que ele era o Salvador. Arabashei Kandira Masoro Tokoboshi Andere Kebira Masai. Odiane Bira Batoro Todo Boshiri Andere Kebira Matoro Tokoboshi Andere Kobatora Bira Basura Tikomanai. Shereba Diantere Kamana Masaba Debi Antere Vikamara Basai. Shereba Daba Doro Tokobodobosuro Tokoboshiri Andere Kamanai. Jesus, ele não dava mais atenção para... Jesus não dava nenhuma atenção para a questão numérica, porque o que ele via era diferente da maneira como a maioria das pessoas veem. Hoje a gente olha para igrejas grandes, lotadas, e muitos consideram que essas são Shikabadai, Ro, Ashiandirá, as igrejas onde realmente Deus está agindo e operando. E Kobadai, mas se esquecem, no Doro, Bashir, Yandira, Kaminá, que não é assim que o Senhor vê. Não são números. Por isso nós devemos continuar fazendo a nossa parte, sem se importar, sem levar em consideração a questão de números. Não são números. Números são apenas detalhes, mas não é o que para o Senhor é relevante. Porque o mesmo Espírito que disse para Filipe ir para Samaria, que levou multidões a Cristo, o mesmo Espírito também disse a Filipe, ajunta-te a esta carruagem, que levou um homem à salvação. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos alimentar o nosso coração com a palavra, e assim contemplar aquilo que a palavra de Deus diz como a verdade real e absoluta. Então eu declaro e decido ver como Deus vê mediante a sua palavra. Oh, glória!
E assim terei motivos, terei muitos motivos para agradecer a Deus e nunca murmurar, nunca reclamar. Terei motivos de sobra para louvar ao Senhor em todo o tempo e dar graças ao Senhor. Oh, glória! Aleluia, Senhor. Bendito é o teu nome. Glória a Jesus.